Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Viviane Faria e estou aqui novamente para nós continuarmos analisando a redação que o aluno escreveu para o tema do Enem de 2019. Voltando ao tema, relembrando ao tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Já analisamos a introdução, já analisamos o desenvolvimento 1. No desenvolvimento 1, ele apresentou os benefícios da democratização do acesso ao cinema, ou seja, os motivos para ele defender, para ele fundamentar o que ele estava defendendo, que era democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Na introdução, ele fala de mais um aspecto, ele apresenta mais um posicionamento, que infelizmente muitos cidadãos não têm acesso ao cinema. E ele fala por quê. Ele apresenta pra gente dois motivos para muitos cidadãos não terem acesso ao cinema. O que ele chamou de desigualdade socioeconômica e o que ele falou de falta de investimentos. Então vamos lá. Na aula anterior, nós falamos da estrutura do parágrafo do desenvolvimento. Nós agora vamos falar sobre o desenvolvimento 2. Esse aluno, ele tem que colocar o tópico frasal, que nós já sabemos que o tópico frasal vai indicar qual é o conteúdo que vai ser trabalhado no desenvolvimento 2. E o conteúdo trabalhado no desenvolvimento 2 é que a democratização do acesso ao cinema no Brasil está falha. São muitos brasileiros excluídos desse processo. Como a gente combinou, nós vamos tentar apresentar 2 argumentos por parágrafo. Apresentar 2 argumentos e explicar esses 2 argumentos, que no caso são 2 motivos para essa democratização ser falha. Primeiro motivo, desigualdade social, que ele colocou lá na introdução. Vamos ver como que ele vai explicar essa desigualdade social no desenvolvimento 2. E o segundo motivo, falta de infraestrutura em algumas cidades. Vamos ver como que ele vai explicar para nós o que ele está chamando de falta de infraestrutura. O que nós vamos fazer então? Primeiramente, vamos ler todo o desenvolvimento dele, desenvolvimento 2 dele, juntos, e depois nós vamos analisar como ele escreveu esse desenvolvimento. Então você vai acompanhar a minha leitura com o parágrafo que vai aparecer aí na tela, ok? Então vamos lá. Desenvolvimento 2. Em segundo lugar, é necessário analisar os elementos que, lamentavelmente, impedem a ampliação do processo de democratização do cinema no Brasil. Nesse sentido, considera-se a dificuldade financeira de muitos cidadãos promovida pelo abismo econômico característico do país. Assim, retrata-se que a concentração de renda impede a grande parte dos brasileiros comprar um ingresso para o cinema, porque, apesar da garantia constitucional estabelecida pelo artigo 5º, o lazer acaba não sendo prioridade para muitas famílias, ao se considerar a necessidade de usar o dinheiro para se alimentar, morar, por exemplo. Ademais, o pouco investimento na construção de salas de cinema fora das grandes metrópoles é um fator contribuinte para a caracterização desse cenário preocupante. Afirma-se isso, uma vez que grandes empresas, movidas pelo sistema capitalista, no qual o lucro é fundamental, geralmente constroem salas de cinema nos grandes centros urbanos, excluindo, em muitos casos, as cidades interioranas. Ok, já lemos o desenvolvimento 2 dele tudo. Nós agora vamos analisar como que ele elaborou esse desenvolvimento 2. No desenvolvimento 1, lá no tópico frasal, ele colocou em primeiro lugar. Então, no desenvolvimento 2, ele precisa manter a mesma lógica. O que é manter a mesma lógica? Citou em primeiro lugar, tem que citar, então, em segundo lugar. Tá? Ligando os parágrafos e indicando para nós que na redação dele, que no texto dele, mais um aspecto vai ser considerado. Então aqui nós vamos ter o tópico frasal dele, ó. Ele está adiantando a ideia do desenvolvimento 2. Quer ver?
Em segundo lugar, é necessário analisar os elementos que, lamentavelmente, olha o posicionamento dele, né? Então ele vê de forma negativa os elementos que impedem a ampliação do processo de democratização do cinema no Brasil. Então, nós temos aí duas palavras importantes desse tópico frasal que acaba aqui, ó. Então vamos colocar tópico frasal, TF, tá? Quais são essas duas palavras importantes? Elementos que impedem a ampliação do processo de democratização do cinema no Brasil. O corretor agora vai perguntar quais são esses elementos, né? Além do corretor perguntar quais são esses elementos, ele vai perguntar também por que esses elementos impedem. Porque eu já sei, além de ter que apresentar o elemento, a causa, o argumento, eu também vou ter que explicar os elementos, fundamentar os argumentos, né? Vamos só para a gente poder lembrar. A primeira causa é desigualdade social, que ele usou lá na introdução. Vamos ver que palavra, que vocabulário, que expressão que ele usa agora no desenvolvimento. Ele põe assim: nesse sentido, elemento de coesão, indicando que vai começar a argumentação, nós vamos ver vários elementos de coesão, nós vamos ver que há várias maneiras de ligar o tópico frasal com os argumentos, tá? Nós vamos ver isso, vocês podem ficar tranquilos. Nesse sentido, considera-se a dificuldade financeira. Aqui agora ele colocou dificuldade financeira. Na introdução ele tinha colocado desigualdade social. Olha aí a mudança vocabular, tá? Considera-se a dificuldade financeira de muitos cidadãos dificuldade promovida pelo abismo econômico característico do país. Ou seja, nós já sabemos que o Brasil apresenta essa característica. Qual que é a característica da desigualdade econômica, né? Que nós temos poucas pessoas com muito dinheiro e nós temos muitas pessoas com pouco dinheiro. Então nós já sabemos disso. Ele nem precisa explicar isso para nós, né? Tanto é que ele coloca que é um abismo característico, ou seja, nós já conhecemos, né? O que ele tem que fazer agora? Me explicar esse abismo econômico, essa desigualdade social. Assim, retrata-se que a concentração de renda impede a quem? A grande parte dos brasileiros impede o que a grande parte dos brasileiros? Comprar um ingresso para o cinema. Aí agora o corretor vai perguntar, por que eles não compram o ingresso para o cinema? Aí ele põe agora, por quê? Porque, apesar da garantia constitucional estabelecida pelo artigo 5º, olha que gracinha, o repertório sociocultural que ele citou lá no desenvolvimento 1, né? A Constituição garante a nós brasileiros o direito de acesso ao lazer. Então ele coloca, apesar desse direito, apesar dessa garantia, o lazer acaba não sendo prioridade para muitas famílias, ao se considerar a necessidade de usar o dinheiro para se alimentar, morar, por exemplo. Então aqui ele está falando como que a desigualdade social, como que o abismo econômico vai colaborar para o problema da democratização. Assim, a família tem pouco dinheiro e a família tem suas prioridades, né? O lazer, infelizmente, não é uma prioridade. Ele precisa, por exemplo, comer antes de ir ao cinema, né? Ele precisa primeiro morar, ele precisa ter uma casa antes de ir ao cinema. Então, aqui ele explica para nós a desigualdade social. O que ele tem que explicar agora? A falta de infraestrutura. Ele tem que ligar o argumento 1 ao argumento 2. Sabe uma coisa muito interessante que nós vamos ver também? Como que esse aluno diversifica as conjunções. Ele usou pois no desenvolvimento 1, agora ele está usando porquê. Para ligar os dois argumentos no desenvolvimento 1, ele usa além disso. Olha o que ele vai usar agora. Ademais. Ademais significa adição. É sinônimo de além disso.
né? Adição de quê? De mais um motivo para comprometer a democratização do acesso ao cinema. Qual que é o outro motivo, além da desigualdade social? Então, ademais, o pouco investimento na construção de salas de cinema. Pouco investimento na construção de salas de cinema é o argumento 2, que lá na introdução ele chamou de falta de infraestrutura, tá? Então ele coloca o pouco investimento na construção de salas de cinema fora das grandes metrópoles é um fator contribuinte para a caracterização desse cenário preocupante. Qual que é o cenário preocupante? Esse aluno mostrando o posicionamento dele, de muitas famílias ainda não terem acesso ao cinema, né? Ele agora vai explicar essa falta de infraestrutura e esse pouco investimento. Por que que não ocorre esse investimento? Por que que não há salas de cinema em cidades do interior? Aí ele coloca, afirma-se isso, que não há investimento, que há pouco investimento, uma vez que, olha que legal, mudou novamente o elemento de coesão. Usou pois, usou porque, agora está usando uma vez que, tá? Afirma-se isso uma vez que grandes empresas movidas pelo sistema capitalista, no qual o lucro é fundamental, ou seja, no sistema capitalista o lucro é fundamental, as empresas precisam ganhar dinheiro, geralmente constroem salas de cinema nos grandes centros urbanos. E já sabemos por quê, né? Nos grandes centros urbanos há mais pessoas. Se há mais pessoas vão ao cinema. É mais do que ingressos sendo comprados. Muitas cidades do interior são pequenas, não vai ter um público chamativo. Então, essas empresas não estão querendo mexer com sala de cinema no interior, não, né? Então, constroem salas de cinema nos grandes centros urbanos, excluindo, em muitos casos, as cidades interioranas. Repara que esse aluno teve o cuidado de colocar para nós em muitos casos. Por que que ele põe em muitos casos? Para ele não generalizar. Né? Para ele não ser taxativo e falar que toda cidade do interior não tem sala de cinema. E nós sabemos que não é assim, né? Nós sabemos que a maioria não apresenta sala de cinema, mas não são todas que não apresentam salas de cinema. Dessa forma, então, ele explicou para nós os motivos dessa democratização não estar bacana ainda, ok? Assim, então, ele finaliza o desenvolvimento 2. Na próxima aula, nós vamos ver a conclusão dele, as propostas de intervenção que ele vai apresentar para tentar minimizar esse problema, para tentar resolver esse problema. Eu espero você, tá? Tchau, tchau!